Bom pessoal, como eu prometi no vídeo passado, estou aqui para compartilhar com vocês nos mínimos detalhes como foi a avaliação psicológica do concurso GCM Camaragibe organizado pela banca IGEDUC. Esse vídeo vai ajudar bastante aqueles que estão nas etapas de um concurso organizado pela mesma banca, expressivamente de grande importância aqueles que estão nas etapas do concurso GCM Moreno. Se eu não estou enganado, esta etapa acontecerá domingo agora. Então, é um vídeo muito importante. Fique esperto e eu espero te ajudar de alguma maneira. E aí, se interessa pelo assunto? Fica aí e assiste esse vídeo até o final. Alô, guerreiros e guerreiras que acompanham esse canal, sinceramente eu espero que cada um de vocês estejam bem, que Papai do Céu continue abençoando você e a sua família. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Antes de entrarmos no assunto principal, e aí, dá aquela moral. Faz a inscrição, curte, comenta e compartilha. Só assim você consegue me ajudar. Beleza? Tamo junto? Então conto com você. Agora sim, futuros servidores públicos e aqueles que acompanham o canal aqui. Olha, tô aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência na avaliação psicológica. Fase tensa, extremamente tensa. Só Deus sabe disso, mas graças a Papai do Céu, deu certo. Estou apto nesta etapa também. Eu quero compartilhar como foram os exames, então vou buscar o máximo de detalhes possível. E quero conversar com você sobre o comportamento dos avaliadores. E aqui eu já te digo, existem possíveis problemas. Então vamos começar. Ao todo foram 4 testes. Eu não vou conseguir trazer para você o nome exato de cada um, mas eu vou te trazer um norte. E aí, na hora de tu pesquisar, já ajuda. O primeiro foi de atenção concentrada. Basicamente, achar uma figura no meio de várias outras. Segundo teste, lógica. Um exemplo, bola, bola, quadrado, qual é a outra figura? Tinha as alternativas e você tinha que marcar em um gabarito. Terceiro, era uma entrevista com 50 perguntas. Era basicamente um EATA da vida, o teste que quer medir a sua agressividade, depressão e etc. Leva para esse sentido. E o último teve a mesma lógica, mas não é puxado para depressão, agressividade e etc. O engraçado é que quando eu estava estudando, eu lembrava o nome de cada um. Agora não estou lembrando. Mas entenda, o último foram 85 perguntas, se não me falha a memória, e tinha a intenção de fazer uma entrevista da sua vida de um modo geral. Lembra, o terceiro é mais puxado para agressividade e depressão. O quarto não, era em um âmbito geral. É o conhecido teste de personalidade. O primeiro teste você tinha 2 minutos. O segundo teste você tinha 10 minutos. Não poderia pular e não poderia deixar em branco. E na hora do gabarito não era X, era pintar a bolinha. Grava essas informações porque vai ser importante quando a gente for conversar sobre o comportamento dos avaliadores. O terceiro e o quarto teste não tinham tempo estimado. Os avaliadores, eles compartilharam 25 minutos, mas afirmaram que se sentíssemos a necessidade de continuar o teste, não teria problema. Grava essas informações, porque também vamos debater lá na frente sobre o comportamento dos avaliadores. Eu falando para você neste exato momento, você pode estar dizendo, poxa, os testes foram até fáceis. Sim, e eu vou ter que concordar com você. Eu comentando aqui, o teste é fácil. Mas eu vou te dizer, na hora da pressão e na hora que você tem que fazer no tempo estimado, tudo fica mais difícil. O primeiro teste, como eu compartilhei, o de atenção concentrada, era um dos mais fáceis. Porém, na hora que a psicóloga disse valendo, o meu coração parecia que iria sair pela boca. Então isso faz com que a tua concentração vá e volte. Toma muito cuidado nisso. O segundo teste, na minha opinião, é o teste que você tem que ter mais cuidado. Sim, logicamente falando, ele iniciava até fácil, mas iria se complicando. Se você respirar errado, meu amigo, você não vai acertar o mínimo necessário para você ser aprovado. O terceiro e o quarto é uma questão de técnica. No terceiro, que é o teste de agressividade, você não poderia marcar nem 4, nem 5. Então, a maioria das minhas marcações foram 2. Acredito que 5 perguntas
eu marquei 1, o restante eu marquei 2 e eu marquei umas 3 perguntas número 3 também. O quarto e último teste também era uma questão de técnica. Aqui eu faço questão de dizer que não era uma questão fácil o suficiente para você não ficar preocupado e que iria dar tudo certo. Foi comprovado que não é bem assim. Colegas ficaram inaptos e na hora da gente conversar, a gente chega à conclusão que os dois agiram da mesma forma. Então, você que vai para essa etapa, vai com muita concentração, com muita responsabilidade. Apesar de ter técnica, mas cuidado para não errar. No meu nervosismo, eu acabei trocando alguns números que, se eu não observo e faço questão de rasurar e trocar a alternativa, talvez hoje eu não estivesse apto. Então, como eu disse anteriormente, o quarto e último teste também era uma questão de técnica, a mesma técnica do terceiro teste, onde você não marca as extremidades, na dúvida, marca o número do meio. Vai depender até que número vai o teu teste. Se eu não estou enganado, o terceiro ia de 1 a 5 e o último teste ia de 1 a 7. Então, usando a técnica ali, você certamente iria sair apto pelo menos dessas 2 entrevistas. Galera, vocês têm alguma dúvida em relação a esses testes? Deixa nos comentários que eu respondo. Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste novamente. Faço questão de repetir. A avaliação psicológica não é uma etapa fácil. E ela também não é para saber se você é doido ou não. Tire isso da cabeça. O engraçado é que toda vez que eu comentava com alguém, a resposta sempre era essa. Calma, tu não é doido não. E o teste de avaliação psicológica não é para saber se você é ou não doido. É para saber se você tem ou não aptidão ao cargo. É uma etapa que você tem que levar muito a sério e que você tem que se preparar. É claro que existem pessoas que não se prepararam e passaram. Amém. Mas na dúvida, se prepara. No meio da tensão e tendo que bater o tempo de cada teste, o que era fácil se torna difícil. Então, eu repito, se você tiver condições de se preparar, se prepara. Eu fiz várias folhas de palográfico, por exemplo. Eu fiz várias folhas de atenção concentrada. Então, se você puder, se prepare. Procure saber qual é a técnica para você não chegar avulso e de repente estar errado. Agora vamos conversar sobre o último ponto, o comportamento dos avaliadores. Quando eu sair da prova, é natural que o candidato, independentemente se conhece ou não o outro, troque ideia. E aí, como foi o teu? Como foi a aplicação e tal? E eu busquei essas informações. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei cobranças diferentes em cada sala. Inclusive, existe até a desconfiança se os avaliadores eram ou não psicólogos. E aí eu posso falar pela minha sala, a não ser que a avaliadora tenha mentido. Mas ela fez questão de se apresentar, inclusive escreveu o número do registro dela no quadro. Mas como eu disse, conversando com um e com o outro, a gente encontra a forma de cobrança diferente. E isso não pode existir, porque você dá vantagem a um e a outro não. Um exemplo, na avaliação de número 2, o de lógica, na minha sala, as instruções foram o seguinte: 10 minutos, não pode pular, não pode deixar em branco e não é para marcar X, é para pintar a bolinha. Porque no teste 2 você recebe o gabarito. No teste 2, no teste 3 e no teste 4 você recebe um livro e o gabarito. Você tem que marcar no gabarito, não marca nada no livro, porque eles vão reutilizar. E aí você escuta bem o avaliador e segue o que ele está dizendo. E qual foi o problema? É que em outra sala, o avaliador disse que podia pintar ou marcar X. A avaliação tem que ser igual para todos os candidatos. Em outra sala, aconteceu o problema de, aparentemente, a avaliadora não saber o tempo estimado para cada teste. Lembram que no meu teste 3 e teste 4 era no mínimo 25 minutos, mas a gente poderia, em caso de necessidade, continuar o teste? Pois bem, foi passado em outra sala que o teste era de 15 minutos. Uma outra situação, e essa situação aconteceu na minha sala. No terceiro teste, a avaliadora disse que era para marcar X. Lembrem, pessoal, ela vai dar todo o passo a passo e a instrução de cada teste. Na minha, no terceiro teste, ela informou que era para marcar X, mas um dos candidatos fez bolinha, ou seja, pintou todo o gabarito. Informei a ele: olha, tu pintou? Ele falou: sim, eu informei. A avaliadora disse que era para marcar X. Ele ficou preocupado, eu também, é claro, porque
me instruíram a seguir as instruções dos avaliadores. Pois bem, quando ele foi conversar com ela, ela falou para todo mundo: não tem importância, tá tudo certo. Pintou? Aí ele falou: pintei. Pronto, não tem problema não. Na minha cabeça, poxa, por que não tem problema? Se fosse o contrário, também não teria problema? Aí fica complicado, porque eu repito, 10 minutos, não poderia pular. Esse não poderia pular, pessoal, significa que você não poderia procurar alternativas mais fáceis. Ou seja, questões mais fáceis no caso, né? Entendeu? Então você não poderia pular, não poderia deixar em branco, tinha 10 minutos e tinha que pintar. Se eu marcasse X ali, ia dar certo? Segundo ela, poderia. E aí, uma última situação, e essa é bem chatinha também, que, assim como na outra sala, o avaliador não sabia, aparentemente, o tempo de cada teste, esse não sabia nem como funcionavam os testes. Inclusive, um candidato até trocou ideia. Avaliador, se a gente fizer assim, não é melhor? E aí ficou aquele bate-papo para o bem comum da sala e foi resolvido. E agora, uma galera, até que eu não imaginava, ficou inapto nessa fase. Uma fase agora complicadíssima de se reverter. Eu espero que se reverta, é claro, tem entrevista devolutiva e etc. Mas você ficar inapto em uma etapa não deixa de ser uma dor de cabeça. Ainda tem jogo, mas não deixa de ser uma dor de cabeça. Então é isso, pessoal. Compartilhei com vocês como foi a minha avaliação psicológica GCM Camaragibe 2024 e o comportamento dos avaliadores da banca IGEDUC. Alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu procuro te ajudar. Eu espero ter sido o mais detalhado possível. Eu espero ter compartilhado na íntegra cada situação. Não vejo onde mais pontuar, principalmente em cada teste. Se você sabe, pelo menos, ou tem uma noção de que testes eu estou falando, na minha humilde opinião, principalmente GCM Moreno, já dá uma catada no Google, tá bom? E se você puder fazer o investimento, ainda faça, porque ainda dá tempo e você vai procurar chamar a atenção do professor para bater em cima dos mesmos testes de Camaragibe. Beleza, pessoal? Aqui fica a minha colaboração e a minha experiência. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus e até o próximo conteúdo. Fui!